Eu disse pela manhã que a mensagem a ser pregada, e vou repetir ela agora à noite, ela vai ser uma conversa de Deus com muitos que estão aqui. Vai ser como se o Senhor Jesus sentasse aí do seu lado e está falando no seu ouvido coisas especificamente a respeito de você, só com você. Vai ter gente que vai estar ouvindo essa palavra e vai estar assim, ó, Jesus sentou aqui e conversou só comigo. A direção é, abra o seu coração, fique atento, porque o tema que nós vamos falar, pode colocar na tela, é esse, uma grande tempestade. Momentos de tempestade, todos já passaram algum momento de tempestade na sua vida. É bem possível que algumas pessoas estão passando um momento de tempestade hoje. É uma área específica da sua vida que começou a ficar meio turva. As coisas começaram a fugir do controle. E você está orando para Deus e falando, e agora, como é que eu faço? Então vamos começar. Atos capítulo 27, versículo 20. O texto que nós vamos ler é Atos capítulo 27, versículo 20. Ele diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Ora, se a tempestade não era pequena, ela era de qual tamanho? Ela era grande. Vindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, vocês terem me ouvido a mim e não ter partido para Creta. Assim vocês evitariam esse incômodo e essa perdição. Põe a mão assim no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos este momento em Tuas mãos, é o momento da Sua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos, apenas um instrumento em Tuas mãos, e que somente o nome de Jesus seja glorificado nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Bom, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler conta que o apóstolo Paulo estava em uma embarcação. Ele estava indo em direção a Roma. Ele era um prisioneiro naquela embarcação. E chega um momento no meio da viagem em que eles começam a ver que o céu estava ficando meio estranho. As coisas começam a ficar meio que escuras, eles começam a sentir alguns ventos, e eles falam: nossa, a tempestade que está aqui é uma tempestade grande. A tempestade que estava sobre eles, ela era uma tempestade tão grande, que o texto que nós lemos diz assim: fugiu toda a esperança de nós nos salvarmos. Era uma tempestade tão grande que eles falaram: não tem jeito, vai dar ruim. Não tem escapatória, vai dar ruim. Existem momentos em nossa vida que nós enfrentamos tempestades assim. O negócio começa a dar alguns sinais,
As coisas começam a mudar de repente. E você fala, vai dar ruim. Pode ser que essa tempestade que está sobre a sua vida, ela está afetando o seu casamento. Pode ser dentro da sua casa, você começou a ver as coisas fugir do controle, as coisas começam a mudar de uma hora para outra, e o que você vê está feia a coisa. E algumas tempestades que se instalam dentro de alguns casamentos, elas são tempestades tão complicadas, que muitos acham que não tem mais jeito. Pode ser que essa tempestade, ela se instalou em função de um problema que você está enfrentando na criação dos seus filhos. De repente, de uma hora para outra, as coisas começaram a mudar, e você falou, meu Deus, o que está acontecendo? E você não consegue ver uma saída, uma esperança. Talvez uma luta financeira, uma pressão emocional, você não sabe de onde está vindo, as coisas estão confusas dentro de você, sua mente está embaralhada, você não sabe explicar o que está acontecendo com você, você sabe que está feia a coisa. Em algumas situações, você perdeu até a esperança de ter melhora. Bom, esse texto, ele traz ensinamentos do porquê. Por que que essas tempestades, elas vêm sobre nós? Por que que eu estou passando essa tempestade, pastor? Logo eu, por quê? Eu vou te responder o porquê de algumas tempestades. Vamos ver o que aconteceu aqui com essa embarcação que fez eles vivenciarem essa tempestade. Olha o que diz o versículo de número 9 a 11. Olha só, preste atenção aqui na tela. Pessoal do telão, por favor, dá para vocês ficarem atentos. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também um jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Olha só, um pouco antes da tempestade, Paulo avisou para eles. Olha o que Paulo avisou. Pula para o 10, por favor. Dizendo-lhes, varões, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que o Paulo dizia. Eles enfrentaram uma tempestade porque eles desobedeceram um aviso que Paulo, inspirado por Deus, lhes deu. Eles enfrentaram a tempestade por desobediência, gente. E muitas pessoas estão enfrentando tempestade hoje na sua vida por desobediência. Você foi avisado. Você foi avisada antes, não vai por esse caminho que vai dar ruim. Não continua persistindo nisso, porque não vai ser bom para você. Só que sabe o que acontece? Nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. Não está nem aí, ó. Não cria no que Paulo falava. Nós passamos por tempestade, gente, por desobediência. Muitas coisas, Deus é tão bom, Ele vai avisando, Ele vai avisando. A gente é muito cabeça dura. A gente é teimoso demais. Vamos ver no que vai dar. Muitos, eu sei, mas eu vou tentar assim mesmo. Aí a tempestade que vem sobre você é grande. Problema de nós querermos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, querer dar jeitinho, é que é inevitável as consequências daquilo que a gente faz, sabendo que é errado, não tem para onde correr, é inevitável.
Então eu acredito que muitas tempestades nós podemos evitar na vida se nós obedecermos aquilo que Deus tem direcionado. Eu acredito que esse momento aqui é Deus falando com algumas pessoas o porquê que elas estão passando o que estão passando, e segundo, é Deus alertando algumas pessoas e dizendo: não continue por aí, não continue que vai dar ruim. Deus tem levantado pessoas que nem te conhecem. Deus está falando com você de diversas formas. Não continue porque vai dar ruim, mude o rumo. Sabe qual é o problema? É que quando a pessoa bota na cabeça de que vai desobedecer, ela é tomada por uma arrogância, é tomada por um orgulho. Eu que sei da minha vida, isso atrapalha tanto o agir do Senhor. Motivo número 1 das tempestades: desobediência. A Bíblia diz de que é melhor obedecer do que... Pois é, mas muitas pessoas estão preferindo sacrificar do que obedecer. Aí estão sacrificando o seu futuro, estão sacrificando o seu chamado, estão sacrificando a bênção e o agir de Deus na sua descendência, estão sacrificando coisas boas por não obedecer. Por isso que muitos passam tempestade. Segundo motivo é que pessoas enfrentam tempestades para que os planos de Deus se cumpram sobre a vida delas, os propósitos do Senhor se cumpram. Foi o caso de Paulo. Porque Paulo, ele estava naquela embarcação, mas ele não tinha desobedecido nada, muito pelo contrário, ele estava debaixo da direção de Deus. Paulo não tinha feito nada de errado, então por que ele passa a tempestade? Aí é o segundo motivo. Se você não desobedeceu nenhuma orientação, mas se manteve firme no Senhor, então a tempestade que você talvez esteja enfrentando é para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida e através da sua vida. Vamos ver o que aconteceu com Paulo? Vamos ver só. Bota na tela aí, por favor, o capítulo 28, versículos 5 e 6. Deixa eu só explicar o contexto. A embarcação, ela para em um lugar, e quando eles saem, ela para numa ilha. Quando eles saem daquela ilha, eles precisam de fazer uma fogueira, porque estava muito frio para que eles pudessem se esquentar. O apóstolo Paulo começa a catar graveto, e quando ele começa a catar o graveto, uma serpente, ela morde ele. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, ele não padeceu mal nenhum. A serpente morde ele, uma serpente venenosa. Olha o que aconteceu, versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram o parecer e disseram: esse cara é um Deus. Então pensa comigo, Paulo está no meio da tempestade, as pessoas não davam crédito nenhum para ele. Você viu no início. Ele começa, no meio do processo da tempestade, ele se mantém firme, e quando eles acham que Paulo vai morrer, que já era, não acontece nada, e eles falam: esse cara é de Deus mesmo, hein? Deus está com ele. O motivo de Paulo estar nessa tempestade era o propósito de Deus se cumprir na vida dele e através da vida dele, porque todos os tripulantes desse navio foram salvos. Agora pense comigo, gente.
Você pode estar passando uma tempestade, e essa tempestade que você está passando, ela é para que as pessoas que estão à sua volta, elas possam mudar o parecer a respeito de você e do Deus que você serve. Porque muita gente pode não dar crédito para você e nem para a sua fé. Mas quando você passa no meio de uma tempestade, depois dessa tempestade, eles olham e falam assim: meu Deus, 1000 caíram ao lado dele, 10.000 à direita, e ele permanece de pé, não caiu e não foi atingido. Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. Meu Deus. Então, o propósito de uma tempestade é para que as pessoas à sua volta, elas possam reconhecer quem é o Deus que você serve. Em um certo momento, Jesus está caminhando com seus discípulos, e os discípulos olham um cego no canto e eles falam assim: Jesus, esse homem, ele está cego por quê? Foi pecado dele? Foi pecado dos pais dele? Qual é o problema dele estar pagando esse preço todo? Aí sabe o que Jesus fala? O problema não é nem ele e nem os pais dele. Ele está assim cego para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então, o que eu quero dizer? Se você está firme em obediência a Deus e está passando por uma tempestade, eu queria dizer, essa tempestade é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Esse é o motivo dessa tempestade. Tá. Ok, pastor. Eu estou dentro de uma tempestade. Pode ser por desobediência, ou pode ser para que os propósitos de Deus se cumpram. Uma coisa ou outra. O fato é, a tempestade está aqui. E como que eu faço para me livrar dessa tempestade? Quem quer saber como é que faz, diga amém. Vamos aprender com o texto. Como é que eu faço? Número 1, se eu quero me ver livre, vencendo essa tempestade, eu preciso começar a obedecer. Porque pense, se o que te trouxe a tempestade foi a desobediência, para você sair da tempestade, é você começar a obedecer. Olha o que diz o versículo 21 e 22. Bota aí, do capítulo 27. Havendo já muito que não se comia, Paulo colocou-se em pé no meio deles e disse: na verdade, fora razoável, ó varões, vocês terem me ouvido a mim, e não ter partido para Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenham um bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, somente o navio. Paulo está dizendo para eles aqui, ó, era para vocês terem me ouvido lá atrás. Se tivesse ouvido lá atrás, não ia dar essa zebra que deu. Mas já que nós estamos na tempestade, tá aí zebra, deu essa zebra, eu vou dar outra orientação, e que agora vocês obedeçam. Vamos renovar o ânimo e levantar para enfrentar essa tempestade, porque ninguém vai se perder nessa tempestade. O segredo agora era, comece a obedecer. Quer sair da tempestade? Então, comece a obedecer. Sai desse caminho perigoso que você estava entrando. Sabe por quê, irmão? Escuta só. Jonas, quem lembra de Jonas? Jonas, aquele profeta que ficou 3 dias na barriga do peixe, você lembra disso aí? O Jonas, ele antes de cair na barriga do peixe, ele foi direcionado por Deus para que ele pudesse pregar para uma cidade. Era profeta, foi chamado para isso. Então Deus fala para eles, levanta e vai pregar para Nínive. Aí o Jonas, cheio das suas vontades, ele fala, não quero ir para Nínive, não vou. E quando ele está cheio das suas vontades e não quer obedecer a Deus, ele acaba entrando em uma embarcação para ir
na direção contrária, e aquela embarcação que Jonas estava, ela começa a enfrentar uma grande o quê? Tempestade. Porque Jonas estava indo em uma direção contrária. Sabe qual é o problema, irmãos, de nós continuarmos indo na direção contrária que Deus nos mandou ir? É que além de nós enfrentarmos uma grande tempestade, as pessoas que estão no mesmo navio que nós, elas vão pagar um preço que elas não têm nada a ver com isso. O meu maior medo de desobedecer a algo que Deus tenha para a minha vida é eu fazer as pessoas que eu amo, que não tem nada a ver com as minhas decisões erradas, sofrerem e pagar um preço por causa dos meus erros e da minha desobediência. Então, se eu não quero entrar por esse caminho perigoso, não quero sofrer tempestade, e nem ver as pessoas que eu amo sofrendo tempestade também, eu vou entrar no caminho da obediência. Eu vou obedecer o que Deus tem para mim. Por favor, fale para o vizinho que está do seu lado, irmão, vale a pena obedecer. Fala para ele, vale a pena, vale a pena. Segunda coisa, se eu quero vencer a tempestade, eu preciso renovar o meu ânimo. O apóstolo Paulo disse para eles, olha, vocês precisam ter bom ânimo. Não tem como vencer essa tempestade se você se entregar dessa forma. Renove o ânimo. Como você quer recuperar as coisas importantes na sua família se você se entregar a esse desânimo que bateu e desistir de tudo? Como pode? Recupere o ânimo. Você vai lutar pela sua família? Sim. Lute pelo seu casamento? Sim. Lute pela restauração de Deus na sua vida? Sim. Lute pelos seus filhos? Sim. Lute pelo chamado que Deus tem na sua vida? Sim. Recupere o ânimo. Porque, irmão, como que nós vamos vencer uma tempestade se nós nos entregarmos? Como vamos vencer uma tempestade se eu me mostrar fraco no meio da luta? Então é preciso recuperar o ânimo e reagir. Existem coisas que, se você fizer, já é um sinal de que você está reagindo. Então vamos lá, reage. Vai se envolver com alguma coisa da obra de Deus, volte a tirar um tempo com o Senhor pela manhã, reaja. Começa a ler a Bíblia, reaja. Vai empurrados na força, na marra para uma célula, mas vai, reaja. Reaja. Terceiro ensinamento para eu vencer uma tempestade é que se eu quero vencer uma tempestade, eu preciso permitir os planos que Deus tem para a minha vida se cumprir, é permitir ser guiado por Deus. Sabe, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção aqui, ó. Existem tempestades que nós passamos que é tão violenta que nós precisamos falar assim, tudo que eu poderia fazer eu já fiz. Senhor, agora eu vou deixar o Senhor conduzir, o Senhor tomar conta. É isso que eu tenho feito na minha vida. Quando eu já fiz, Senhor, eu estou fazendo de tudo. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o Senhor tomar conta. Porque foi isso que eles fizeram. Olha o que diz o versículo de número 25 e 26. Olha só, vamos lá. Portanto, varões, tenham bom ânimo, porque eu creio que Deus há de acontecer assim como a mim me foi dito. Versículo 26. É contudo necessário pararmos numa ilha. A embarcação, ela começa a ser direcionada para uma ilha. Deus levou aquela embarcação para uma ilha. E eles falam, vamos deixar Deus guiar. Se você está no momento de tempestade, e você já fez tudo o que você poderia fazer, então, simplesmente entenda onde é a ilha que Deus quer que você pare.
e aceite o direcionamento de Deus para essa ilha. Vou dar um exemplo. Um jovem, ele me deu o testemunho ontem, conversando comigo na minha casa, e ele disse o seguinte: pastor, eu perguntei para ele, como é que você chegou aqui na igreja? E ele me disse o seguinte: eu estava passando por um problema de depressão muito grande, fiquei meses sem conseguir dormir direito, não tinha mais saída para a minha vida, a minha família estava toda envolvida no meu problema, eu já estava afetando a minha família toda, e um dia eu falei assim, vou lá naquela igreja, vou parar lá naquela igreja. E ele veio aqui. Ele veio um culto, se sentiu melhor naquela semana, voltou outro culto, se sentiu melhor na outra semana, voltou outro culto, depois ele começou a dormir bem, hoje ele está aqui, é um grande servo de Deus, um grande líder aqui na igreja. Deus fez a tempestade que ele estava passando conduzir ele para uma ilha. Sabe qual é essa ilha? Essa igreja. Então tem gente que a tempestade direcionou você para essa ilha, para essa igreja. Então você precisa dizer, essa ilha, eu vou parar nela. Essa tempestade toda foi para Deus me colocar aqui, é aqui que eu estou. Essa tempestade toda foi para eu acordar para o chamado que Deus tem para mim e voltar a exercer o chamado, ok, está aqui. Então, Deus está direcionando no meio da tempestade a sua vida para uma ilha. Permita isso acontecer e diga, amém, é aqui que eu vou parar. Se eu quero vencer a tempestade, eu não posso pular do barco em hipótese nenhuma. Preste atenção nisso. Olha o que diz o versículo de número 30 e 31. Bota na tela aí, ó. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como querendo lançar as âncoras para fora, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderão se salvar. Paulo diz, a tempestade está aqui, ela é violenta, mas não pule fora do navio. Porque mesmo com tempestade, se ficar dentro do navio, Deus está me dizendo de que Ele garante salvação para todo mundo. Mas se pular fora do navio, não tem jeito. Quer vencer a tempestade? Aguente firme sem pular fora. Ô irmão, eu conheço pessoas que passaram por uma tempestade, por uma crise no seu casamento, e a gente conversando e orando, elas falaram assim, não aguento, pularam fora. E acharam que ia melhorar de vida, e não melhoraram, piorou, e hoje fala, por que eu fui divorciar? Então mesmo tendo uma tempestade, não pula fora, não pula fora. Essa tempestade é passageira, ela logo está indo embora, e o sol vai voltar a brilhar, as coisas elas vão voltar ao normal, é apenas uma fase, escreve o que eu estou te falando. Todo mundo já passou fase de tempestade. Então aguenta e não pula fora do barco. Eu já vi também pessoas que, em um momento de crise na igreja, chateou com um, entristeceu com o outro, e fala, não quero mais ficar no lugar onde Deus plantou elas. Pularam fora do barco. E hoje, elas estão desesperadas, porque não conseguem mais se firmar com Deus em lugar nenhum. Não conseguem mais cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Por quê? Em um tempo de tempestade, pularam fora do barco. Não pule fora do barco. Não pule. O que disse Paulo? Olha, se vocês pularem, não vai dar para salvar. Mais um ensinamento para vencer a tempestade nesse texto. Se eu quero vencer a tempestade,
eu preciso me alimentar. Dá uma olhadinha aí para o vizinho que está do seu lado, vê se ele se alimenta bem. Vê, olha a barriga. Mas calma, discreto, irmão, não é assim também. Você já... Alimenta bem ele? Tem gente que alimenta bem, hein? Mas olha só, deixa eu falar. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, vamos lá. Versículo 33 a 34. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa. Tem gente que fala, isso é para mim, isso... oh, aleluia, já estou pensando na pizza agora depois do culto. Rapaz, eu lembrei dessa agora. Você pode falar para o seu vizinho, olha, aquela pizza que você prometeu, fala, é hoje. A palavra de Deus está revelando, já come alguma coisa. Então, Paulo disse, comam alguma coisa. Porque não tem como enfrentar uma tempestade sem se alimentar. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo está falando de comida mesmo, de alimento físico. Mas eu quero falar com você sobre alimento espiritual. A nossa caminhada, ela é cheia de batalhas espirituais, irmãos. E existem tempestades que nós enfrentamos na vida, de que o mundo espiritual, ele está completamente em movimento no meio dessa batalha. Você está numa batalha espiritual e tudo isso que você está vivendo no mundo natural, e tudo que você está vivendo hoje aqui no mundo natural, no mundo espiritual está uma batalha. Agora pensa, como que você vai batalhar no mundo espiritual se você não se alimenta, irmão? Como? E eu vou contar uma coisa para você aqui, olha o segredo que eu vou te contar, que talvez você não saiba. Você acredita que tem gente, cristão, que serve a Deus, que não faz nenhuma oração na sua casa, ora aqui na igreja de vez em quando, sabia disso? Outra coisa que eu vou te contar, tem gente que só escuta a Bíblia, ou lê a Bíblia aqui na igreja, não lê a Bíblia em casa, sabia disso, irmão? Então, como que eu vou enfrentar uma batalha espiritual se eu não me alimento, irmão? Como? E eu não posso pensar que esse negócio de orar, de ler a Bíblia é para o pastor, é para o líder, é para alguém que é envolvido, não. Se alimentar espiritualmente é para todo aquele que um dia entregou a sua vida para Jesus Cristo, que é discípulo de Jesus, que crê em Deus. É isso, se alimentar espiritualmente é para todo esse que crê no Senhor. Eu preciso me alimentar. E aí eu consigo vencer a tempestade. Se eu quero vencer a tempestade, eu preciso me livrar daquilo que pode afundar o meu navio. Preste atenção nessa, bota aí na tela, versículo de número 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Depois que eles recuperaram o ânimo, Paulo falou, está todo mundo alimentado, agora vamos fazer o seguinte, vamos jogar fora aquilo que está pesando a embarcação. Vamos jogar fora aquilo que está atrapalhando e pode afundar a nossa embarcação. Quer vencer a tempestade? Quer? Jogue fora o que está pesando sua vida. Jogue fora. Existem coisas que estão atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Joga isso fora. Existem contatos aqui, no seu WhatsApp, que você precisa jogar fora. Isso atrapalha a sua comunhão e a sua vida com Deus. E não está te ajudando em nada nessa tempestade que você está enfrentando. Joga fora. O que você precisa jogar fora para que o seu navio não afunde? Jogue fora. Quero dizer para você que uma tempestade
quando ela acaba, porque eu agi da maneira certa, 3 coisas acontecem. Número 1, eu consigo desfrutar a alegria de bonança, de um tempo bom, de um tempo de refrigério. Irmão, pode escrever o que eu estou falando. Se você permanecer firme e fazer a coisa certa, o tempo de bonança e de refrigério, ele vai chegar para você e você vai desfrutar isso. Uma segunda coisa que acontece é você desfrutar de o Senhor estar exaltando você diante das pessoas. As pessoas olharem e falar assim: nossa, essa pessoa mesmo é de Deus. E a terceira coisa que acontece é muitos vão querer seguir a Deus, porque elas viram Deus agir na sua vida no momento da sua tempestade. Elas viram o Senhor agir. Quero dizer para você, eu acredito muito, de que essa mensagem é porque o Senhor está começando a soprar, para que a tempestade, ela comece a ir embora. Pastor, eu quero que isso aconteça na minha vida, por favor, fique de pé. Olá, querido! Que bom que você veio, que bom que você assistiu essa mensagem. Espero que ela tenha sido impactante para você. E eu preciso dizer que antes de ser impactante para você, ela foi para mim. Deus me abençoou tanto com essa pregação. E eu tô lá escrevendo, fazendo o meu esboço dessa mensagem, e eu tô dando glória a Deus. Eu tô pensando quanto que as pessoas serão abençoadas. Eu tô vibrando aqui, adorando a Jesus. Você pode fazer isso também, sabe como? Dando aqui o seu like, comentando alguma coisa nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós queremos toda semana crescer com Deus ao seu lado. Vamos embora junto comigo nessa? Então, se inscreve aqui no canal, dá o like, faz seu comentário. Bênção completa. Eu espero você no nosso próximo vídeo.